A batalha que nunca foi contada até o fim. Jean Grey e Fênix, a Wanda como caos primordial e Franklin Wished, o garoto que cria universos com um pensamento. Mas afinal, quem realmente vence quando nem o próprio Deus da Marvel teria coragem de interferir? Essa é a comparação que nem a Marvel teve coragem de fazer. E hoje vocês vão ver o porquê. Vamos começar então com a Jean Grey. A Fênix, ela é um ser universal, né? Ambas são uma só, com paracidades próximas à criação em si. Ela é o nexo da criação. A Fênix em si, apresentada como uma manifestação da própria criação, a alma de tudo que existe. A Sala Branca Quente é descrita como o coração metafísico da criação, bem acima do tempo, espaço, multiverso e até do vazio, onde residem entidades como os Beyonders. A conexão com Toa, onde a Fênix aceita as ideias e também as transforma em realidade. Simbolicamente, ela é a mãe da criação, enquanto Toa lhe seria o pai. A destruição e restauração, um fragmento da própria energia da Jean, é o suficiente para destruir o universo 616 e colapsar as possibilidades. A Jean, ela é a âncora física da Fênix, uma entidade imortal e impessoal. Quando morre, sempre renasce, mais poderosa. Derrotou entidades como o Enigma, uma ameaça que nem os Beyonders conseguiram apagar. Já a Feiticeira Escarlate, né, a Wanda, um ser além do multiverso com propriedades acasuais e abstratas. Um ser Nexus também, caos primordial, onde a Wanda, ela é o caos personificado. Seu poder é livre das amarras do destino, do tempo e criação. Isso coloca ela fora da influência do Toa e da própria eternidade também. Apagar os mutantes de todos os mundos com um sussurro em Dinastia M, derrotar a entidade Griever da entropia, reconfigurar conceitos e resistir à manipulação conceitual e também telepatia. Reviveu o Visão com a magia da vida, coloca a Wanda em um estado absoluto de poder, um controle absoluto do próprio impossível, onde a sua lança de Rex permite ela manipular possibilidades sem limites. A própria criação teme a Wanda. A rainha, nunca um ser abstrato de possibilidades, declara que a Wanda como então uma liberdade definitiva. Seu poder é sem limitação narrativa. Já o Franklin Wished é um ser além do multiverso, com especulações sobre o nível universal. Quando criança, ele criou universos inteiros de bolso. Adulto, ele criou Galactus novamente, lutou contra celestiais loucos, curou estrelas, distorceu realidades e alterou as leis da física. Manipulação subconsciente, até sem querer, a sua mente molda a realidade, criando então novas leis ou então alterando o tempo e o espaço. O Franklin é um arquétipo de criança de Deus, vasto poder, mas muitas das vezes falta de foco emocional, o que torna então instável e também em conflitos prolongados com seres mais astutos como então a Jean ou então a Wanda. Cosmologia e posicionamento. Bom, esses três personagens aqui têm nível de existência, um nexo e também tipo de poder. A Jean e a Fênix, por exemplo, estão acima do multiverso ou então omniverso, onde elas são o centro da criação, um poder psíquico, cósmico e também existencial. Já a Wanda está fora do projeto da criação. Ela é também um ser nexo, a liberdade absoluta, a magia do caos primordial e também as probabilidades. Franklin Wished, ele é dentro da própria criação, mas em si está no topo, manipulador da realidade, distorção cósmica e também conceitual. A árvore Cabala e também a ascensão da Jean e Wanda. A árvore da vida da Cabala é um mapa metafísico da própria criação, com 10 Sephiroth ou então esferas, conectando então o infinito, Ensoft, ao mundo material. Cada esfera representa um aspecto divino, da vontade e também realização. A Jean e a Fênix, ela então é a Tiferet em ascensão a Keter. A Jean, relacionada ao Tiferet, a beleza, o ponto central da árvore, que equilibra o alto espiritual e também o abaixo, o material. Quando ela se funde com a Fênix, ou então ambas são uma só, transcendem essas esferas ou essa esfera e começam então a ocupar o lugar de Keter, o Keter, a coroa, a mais elevada das Sephiroth, simbolizando então o ponto de emanação divina mais puro e também intocável, acima da própria criação. A Sala Branca Quente, onde a Jean comanda como então a forja da realidade, é literalmente uma metáfora visual e também narrativa de Keter, pura luz criadora, fora do tempo e espaço, fonte é a própria criação, inalcançável por entidades inferiores. A Jean não apenas se conecta ao divino, ela se torna então o divino processo de manifestações. Ela não é parte da criação, ela é a criação se recriando a si mesma. Já a Wanda Maximoff, ela é Pirra, ou então o caos primordial. A Wanda está mais alinhada
a birra, ou então entendimento, a esfera da consciência, do conhecimento oculto e do poder de manifestar o abstrato, ou então com as possibilidades então para Da'at. No entanto, a Wanda ela rasga a árvore e não a escala como a Jean, por exemplo. Ela recusa as amarras do grande projeto, o Toa, e se torna então a Senhora do Caos, o próprio vazio da pré-criação, que antecede o surgimento das próprias Sephiroth. Isso a coloca também em um estado de semelhante ao I Am, ou então o nada, ou então até o I Am Soft Nur, a luz infinita, o caos indefinido de onde a própria árvore surge. Então a Wanda ela não representa a ordem da árvore, mas a liberdade radical anterior à própria ordem, o potencial puro de todas as realidades possíveis. Já o Franklin Whittier, a criança de Croc Maha. O Franklin pode ser associado ao Croc Maha, ou então a sabedoria, pura força criadora que dá forma ao mundo. Ele é a segunda Sephiroth, abaixo então de Keter, e sim, cria universos, molda leis, manipula a existência, mas no entanto ele age dentro da própria estrutura da criação, mesmo quando a altera. Ele é poderoso, mas ainda assim é parte da árvore e nunca é mostrado transcendendo ela. Franklin precisa de ferramentas, esforço e energia finita, e Jean e Wanda, por exemplo, existem como um princípio cósmico vivo, não como usuário de poder. E agora, se você quer entender um pouquinho mais de como funciona a cosmologia, a hierarquia, como criar a cosmologia e a sua própria hierarquia também de universo ficcional, como analisar batalhas, tudo mais, eu trago para vocês a atualização da Anatomia de Batalha 2.0. Aqui vocês vão estar aprendendo tudo isso, como analisar uma batalha corretamente, como analisar um personagem, como criar sua própria cosmologia e hierarquia, tudo de forma mais expansiva, com mais atualizações, com mais coisas. São mais de 400 páginas para vocês entenderem, estudarem e, claro, também usar isso para poder, quem sabe, ganhar um dinheiro extra por fora. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês darem uma chance e conhecerem a Anatomia de Batalha 2.0 com essa nova atualização. Por que a Jean e a Wanda estão acima do Franklin Whittier? Primeiro, aspecto. A posição cabalística da própria Jean e Fênix, a Sephiroth, ascendendo a Keter, ou a Kere, Forja Divina, e a Wanda, que é o Birra, rompendo a Unsoft, o caos pré-criação, e Da'at. Já o Franklin Whittier, Cromoha, a sabedoria criadora. Também temos a relação com a criação, onde a Jean se torna o coração da criação viva, a Wanda, que reescreve leis, altera probabilidades e realidades, e o Franklin, limites, sim, ele tem um poder finito, esgota energia e ainda assim é filho da criação, estado existencial. A Jean, ela é a essência da vida, morte e renascimento cósmico. Já a Wanda, ela é a manifestação da liberdade metafísica, e o Franklin, entidade cósmica altamente poderosa. O Franklin, ele cria mundos, mas a Jean e a Wanda são os arquétipos que tornam qualquer mundo possível. Uma molda a realidade e a outra decide se ela sequer deveria existir. A Jean Grey e a Fênix, se a Jean estiver ancorada à Fênix em sua plenitude, ou seja, a Sala Branca Quente, ela é a criação em si. A sua mera presença pode apagar possibilidades. A sua vantagem é a sua existência, sendo então omnipresente e também imortal. Transcende o tempo e o espaço e afeta então realidades simultâneas. Ela absorveria ataques cósmicos como então combustível. Já a Wanda, a feiticeira escarlate, a Wanda provavelmente começaria manipulando o campo de batalha com possibilidades, travando então a realidade como uma mera malha fluida. A sua vantagem é a sua acasualidade, que impede da Jean ou Franklin de alterar a sua história, apagar a sua existência ou então manipular. A Wanda, ela tem um possível counter, pois sendo então uma ameaça à eternidade, ela derrota entidades abstratas e distorce conceitos e rompe também as regras que até a Jean respeita. Ela pode então desconstruir a âncora física da Fênix, ou então a Jean, né, ambas um só, e potencialmente impedir a sua manifestação. Já o Franklin, provavelmente ele tentaria moldar o universo fechado ou então um cenário de contenção. Poderia criar realidades próprias e usar então Galactus como então um apoio. A sua vantagem é possuir a maior versatilidade consistente. Pode então agir simultaneamente em múltiplos planos, criar armadilhas metafísicas ou então atacar em escalas universais múltiplas. A sua desvantagem é a Jean e a Wanda operar em níveis metafísicos muito mais elevados, e embora o Franklin
possa criar realidade, ele não transcende todas como a Jean e nem é acasual ou primordial como a Wanda. Quem venceria? Bom, Franklin seria o mais fraco e também o que seria derrotado. Franklin, ele é um deus moldável e também imensamente poderoso, mas ainda assim inserido dentro então da própria estrutura do multiverso. Ele não possui defesas absolutas contra a casualidade da Wanda ou então o poder simbólico da Jean e Fênix. A sua mente pode ser poderosa, mas vulnerável ao caos que transcende as leis e também limites. Já a Feiticeira Escarlate seria a próxima a cair. A Wanda, ela é a encarnação do caos primordial, livre das amarras, capaz de alterar o tecido da própria criação e operar além da eternidade. Porém, há uma distinção importante. Wanda distorce a criação, mas ela não é a criação. Ela é uma ameaça, sim, mas a Fênix, ela é o próprio fogo criador e destruidor. E por fim, quem venceria seria então a Jean Grey e Fênix. A Jean não apenas manipula a criação, ela é parte existencial ou então essencial dela. A Força Fênix é o princípio e o fim, o que alimenta tudo. Morte, vida, sonho, potencial. Ela vence não porque destrói tudo, mas porque tudo já é ela. A Wanda pode quebrar o universo, mas a Jean é o universo em si. Ou seja, a Jean Grey Fênix vence por uma margem mínima. A Wanda oferece a maior resistência por ser abstratamente livre e o Franklin, embora ultra versátil, é mais limitado ontologicamente. Se você quer entender mais como está a cosmologia da Marvel atualmente, como funciona também a árvore Cabala e todos os outros conceitos, veja esse vídeo aqui do canal. Já se inscreva no canal também para poder não perder as próximas novidades e até mais.